Eu sou Gorete Lima, terapeuta em EFT, psicóloga clínica e hipnoterapeuta. Eu vou conversar um pouco com vocês hoje sobre a terapia iageriana ou método Iege, antes denominado terapia subliminal. O Dr. Edwin Iege criou esse método, antes chamado subliminal, mas pelo conceito subliminar trazer algumas ideias um pouco, vamos dizer, não adequadas, né, sugerindo uma espécie de invasão da mente, né, um domínio, ele preferiu colocar o método Iege. O Dr. Edwin, ele trabalhou na Califórnia como professor de psiquiatria, né, professor clínico de psiquiatria. Antes de se formar em psicologia, ele era engenheiro. E ele viveu quase 100 anos. Ele faleceu recentemente, acho que um ano atrás. Dr. Iege, ele trabalhou com hipnose, mas ele desenvolveu esse método hipnótico que não precisa necessariamente do transe. A gente sabe que a hipnose trata os pacientes a partir de um estado de relaxamento profundo, seguido de transe. O paciente é levado ao transe, que não tem nada a ver com ficar inconsciente. Durante todo o processo da hipnose clínica, o paciente que está ali sendo tratado, ele está consciente, ele só está num estado mais relaxado, numa atenção mais concentrada. E aí o processo acontece. Na hipnose com transe, o terapeuta vai até ali a mente subconsciente, onde estão os traumas, medos e recalques, e vai trabalhando, buscando a raiz do problema. Então, a gente conhece a hipnose clínica, que está no mundo inteiro, que existe há muitos e muitos anos, séculos atrás. Inclusive Freud, né, trabalhou com hipnose. E a hipnose clínica no Brasil, ela está já assim, já é aceita em diversos conselhos, como medicina, odontologia, psicologia, embora ela não tenha uma legislação específica, mas os conselhos de várias disciplinas já aceitam a hipnose clínica como um método de tratamento das doenças mentais, físicas, dores pontuais, vícios, entre outros. Não é diferente com o método Iege. Ele apenas não vai exigir que a pessoa a ser tratada tenha que estar em transe, ou transe profundo. Ele exige apenas um ambiente relaxado, tranquilo, onde paciente e terapeuta possam ter privacidade para trabalhar ali a questão, tema daquela sessão. O paciente vai fechar os olhos e já é uma forma sutil de entrar num estado de relaxamento. Qualquer hipnose, ela precisa acontecer num estado de relaxamento. Então, a base da teoria do método Iege é que as pessoas, elas são condicionadas por sua experiência, por suas experiências. Nós temos Pavlov, né, com seus cães ali condicionados através da luzinha que acendia e despertava provocava saliva no cão. Ali são os reflexos condicionados. Pavlov teve essa teoria do reflexo condicionado. Nós sabemos que somos seres passíveis de condicionamentos através da nossa cultura, nossa criação, educação, valores sociais, né? Uma família costuma ter o mesmo padrão de comportamento, né? Porque todos foram condicionados ali por uma educação bem única dos pais. Então, as pessoas são condicionadas por suas experiências. E essas experiências podem ser adoecedoras em algum nível. Uma pessoa pode ser condicionada a ter reação explosiva, a sentir medo e uma série de outros sintomas através da experiência de vida dela. Então, esse método Iege, ele é especialmente bom no tratamento de tudo que vier
naquela pessoa e for uma reação ou um condicionamento. Por exemplo, vícios, né? Vícios, dependências podem ser condicionamentos. Segundo o Dr. Yeager, as pessoas não sabem, não conseguem identificar a raiz dos seus problemas. Normalmente, elas dão desculpas, né? Exemplo, eu estou obesa porque a minha avó era obesa. Eu bebo porque o meu pai também bebia, porque o meu tio também bebia. Eu tenho depressão porque a irmã do meu tio, né, da minha avó, tinha depressão. Elas vão assim conversando e falando, dando as desculpas da mente consciente. Então, a mente consciente, ela adora responder os porquês. Eu tenho asma porque na minha cidade era muito frio. Gorete, eu não sabia que a minha asma era de fundo emocional. A minha mãe disse que acendeu lá um palito de fósforo e eu aspirei e passei a ter asma. Então, eu fui crescendo achando que aquela asma era uma reação alérgica à fumaça, à poeira. E eu ia para um médico e ele dizia, não pode varrer casa, não pode ficar na poeira, não pode ficar perto de fumaça, não pode estar perto de fumante. E aí eu acreditava que aquela asma era aquilo. E mais tarde, através de outro método que é a EFT, eu trabalho com EFT também, eu vi que não, era uma grande dependência emocional da minha mãe, uma carência enorme, e eu não conseguia lidar com aquilo e eu desenvolvia as crises de asma. Então, o Dr. Yeager afirma que as pessoas não conhecem a causa das suas doenças, dos seus transtornos, não entendem por que estão com depressão, com ansiedade, e elas dão desculpas conscientes. Às vezes usam medicação por conta própria, um remedinho ali, uma bebidinha acolá, e vão fugindo, né, da raiz do problema. Todo problema tem uma origem, tem uma causa. Nada vem do nada. De repente adoeci de asma, de repente a minha pele estourou, do nada eu tô com problema de coluna, né? Do nada eu tô com crise de asma ferrenha. Não é assim. Então, algo na minha mente, uma parte da minha mente foi criada através de uma experiência, de uma vivência. E cada pessoa vai reagir diferente. Então, vamos entender o que seria essas partes que são criadas na mente da gente. Exemplo, uma criança que foi violentamente espancada, porque isso é uma realidade, nós sabemos, não só de antigamente, mas ainda hoje acontecem esses excessos, mas eu não vou entrar nessa seara porque ela vai nos levar a outros caminhos. Então, uma criança que sofreu espancamentos sistemáticos, ela vai nascer nela uma parte. Talvez essa parte torne ela uma pessoa desconfiada do outro. Talvez essa parte torne ela uma pessoa inibida, com autoestima baixa. Talvez essa parte, a parte que sofreu essa dor física, transforme essa pessoa numa pessoa depressiva lá na frente. Talvez essa parte que apanhou tanto impeça que essa pessoa tenha um sono tranquilo, porque ela vai sempre esperar o quê? Uma pancada, né? Uma agressão. Então, são essas partes que o método Yeager vai trabalhar. E uma só vivência pode gerar várias partes em mim. E essas partes, exemplo, eu fui espancada, é só um exemplo. Nasceu a parte onde eu não confio em ninguém, onde eu me sinto culpada, onde eu me sinto a menina má que mereceu apanhar. Lá na frente, na adolescência, digamos que eu recebi também, na escola que eu estudei, maus tratos, a professora não gostava de mim, me marcava. Então aquela parte já foi novamente reforçada. E eu passo a ter mais insegurança, mais medo das pessoas, mais desconfiança. Digamos que lá na frente eu consigo um companheiro que também tente me bater ou me bata. Veja bem as sequências de partes.
Então, essa parte que estava lá, insegura, com a autoestima baixa e culpada, novamente recebeu um reforço lá na frente, naquela relação abusiva que eu estou vivendo. Quando pessoas vivem relacionamentos abusivos sequenciados, é porque aquelas partes que foram criadas no início não foram trabalhadas. O método IEG faz com que o paciente entre em contato através da sua mente extraconsciente. O método IEG fala muito dessa mente extraconsciente, como sendo uma habilidade dentro de nós, superior, uma inteligência superior, que sabe tudo, que sabe fazer a correção daquela parte que está ali, que compreendeu naquela época, aquela vivência, daquela forma, que deu aquele significado, que criou essa parte nessa pessoa. A mente extraconsciente tem o poder de corrigir essa parte e de recondicionar. Essa terapia, ela poderia ser chamada também de terapia do recondicionamento. Você vai me dizer que a PNL também faz isso. Faz sim, a PNL faz a ressignificação. E eu acho que as teorias e terapias em si, para tratar o ser humano, elas se casam no mesmo ponto. Elas querem achar a raiz do problema e fazer a pessoa ressignificar, reestruturar aquilo que foi vivenciado, aceitar, mesmo que não concorde com aquilo que sofreu, aquela violência física, verbal, o abandono. Tem pessoas com vidas terrivelmente sofridas. Vocês não queiram imaginar o que nós psicólogos ouvimos no consultório. Realmente é de fazer chorar, porque as pessoas passam por situações constrangedoras, humilhantes, dolorosas, de profunda dor física, emocional, abusos sexuais, abandono. Quantas partes nascem numa pessoa que foi vítima de tanto sofrimento? Então, a terapia jagueriana promove esse mergulho lá na mente extraconsciente, indo buscar a raiz daquele problema que você trouxe ali para o consultório. A técnica vai remover essas crenças e valores disfuncionais que nasceram numa determinada vivência. Ou porque a pessoa vivenciou aquilo, ou porque ela significou daquela forma negativa. Então, nossa mente consciente não sabe quase nada. Se você pegar aquela representação, né, do inconsciente com a pontinha do iceberg, né, a pontinha do iceberg é os 5% da nossa consciência, que nada sabem, que captam poucos impulsos neuronais, tipo 40 impulsos por minuto, enquanto a mente subconsciente capta 40 milhões de impulsos neuronais. Então, quem é que sabe mais sobre mim? É minha mente consciente ou minha mente subconsciente ou extraconsciente? Eu acho que a minha mente extraconsciente, que capta mais impulsos, sabe mais sobre mim. Ela vai dizer onde começou aquela minha primeira crise de ansiedade. O meu subconsciente, com o meu recurso da minha mente extraconsciente, vai me dizer por que eu me sinto tão irritada todos os dias. Por que nasceu em mim um sentimento de desesperança? Onde? Quando? Quem estava comigo? Que ano eu comecei a me sentir insegura? Com que idade eu desenvolvi uma gagueira? Quando surgiu minha primeira crise de asma? O que estava por trás daquela cena, a minha cena do palito de fósforo, onde eu tive a minha primeira crise de asma? Quando a minha mãe disse que acendeu o fósforo e eu tive uma crise de asma e nunca mais parei de ter. Qual foi o reforço positivo quando a minha mãe acendeu o fósforo, que eu tive a crise de asma e eu fiquei tendo? Qual foi o reforço positivo? Quando eu tive a crise de asma, ela ficou junto de mim. Ela dormia comigo no colo, numa cadeira de balanço, numa área, para poder eu respirar. Olha, era a forma de eu ter a minha mãe. Observa aí o reforço positivo. Então, se eu soubesse disso antes, eu não teria deixado essa asma
morar comigo durante décadas até eu encontrar a EFT e posteriormente o método Jaeger. Então é muito importante a gente saber que a raiz dos problemas estão lá dentro da nossa mente. Uma parte de nós, a sabedoria inteligente, a inteligência da nossa mente subconsciente, extraconsciente, sabe tudo, sabe quando tudo começou, onde tudo começou, com que idade eu estava, qual foi a emoção que criou aquela parte em mim que não consegue enfrentar a vida, que tem insegurança, que tem autoestima baixa, que tem medo da vida. Onde nasceu essa parte? Com certeza lá na primeira infância. Então, a teoria basilar que sustenta a terapia jaegeriana é a possibilidade do recondicionamento dessas partes, da atualização. Há um exemplo que fala assim: aos 5 anos, eu aprendi que as pessoas, exemplo, batem em mim quando eu respondo qualquer coisa. Nasceu uma parte. Eu vou ter medo de responder a um adulto. É uma criança. Ela não entende nada. Digamos que isso fosse um arquivo de computador. Ficou ali, numa pasta. Agora, com os meus mais de 50 anos, eu abro esse arquivo. É uma criança que, quando respondia a um adulto, levava um tapa. Essa informação não está atualizada, porque eu não sou mais uma criança. Então, eu não tenho que ter medo hoje de responder a nenhum adulto, de mostrar minha posição, o que eu penso, meus princípios, meus valores. Se eu não faço isso, é porque eu estou sendo guiada por aquele arquivo que não está atualizado. Naquele arquivo eu tenho 5 anos, levei um tapa porque respondi a um adulto. Nasceu em mim uma parte, a parte que tem medo de se posicionar, a parte que fica covarde, que está diante de pessoas e quer dar opinião e não dá, com medo de levar um tapa. Tem uma criança me governando, vocês percebem isso? E aí, com o método Jaeger, eu vou lá na cena e eu recondiciono e digo para aquela criança que aquilo já passou. Já passou, eu sou uma adulta e eu posso falar o que eu penso. Aquilo foi lá no passado, quando eu não tinha condições de saber o que estava acontecendo ali. Era uma reação de uma criança, isso não pode me governar. Quando nós temos crises de birra hoje em dia e batemos o pé feito criança, tem uma criança ali governando a gente. Tem alguma cena de infância que não foi processada. Então, nós podemos sim recondicionar nossas vivências e experiências do passado, apagar as partes que não estão atualizadas e atualizar essas informações para que eu possa ter uma saúde emocional, uma saúde mental e uma saúde física. Às vezes nós não conseguimos entender isso e ficamos achando que somos doentes e usamos muito o termo de propriedade. A minha depressão, a minha asma, a minha doença de intestino, a minha constipação intestinal não é sua. Você agarrou-se nessa parte achando que ela é sua, para não ter que enfrentar a emoção que está por trás dessa parte. Toda doença, ela tem uma origem, ela tem uma raiz. E mais de 90% das doenças são psicossomáticas, elas são reações a vivências, a experiências, a pessoas, a situações. Você pode consertar, atualizar essas informações e você pode retirar essas doenças do seu corpo através desse mergulho lá na sua história, através do método Jaeger, da comunicação extraconsciente, desse mergulho lá dentro de você, para você recondicionar a sua experiência. Eu fiquei interessada quando eu vi a proposta do curso. Eu já tinha minha formação em hipnose, já estava desenvolvendo um trabalho no consultório com a hipnose, mas achei que esse método teria algo de diferente. Porque na hipnose clínica, a gente aprende na formação a importância de colocar o paciente em transe. E tem situações que o transe tem que ser profundo, então nem sempre o paciente se permite esse relaxamento, porque tem medo da hipnose,
porque tem medo de perder a consciência, tem medo de fazer coisas que não queira fazer, tem medo de falar coisas que não quer falar, achando que isso é possível. A gente sabe que não, que o paciente está no controle. E o hipnoterapeuta vai guiar ali, conforme a queixa, vai achar a raiz do problema e vai ressignificar. Então, quando eu ouvi falar desse método IEG, eu pensei, deve ter algo diferente e deve ser mais fácil aplicar no consultório. Antes de eu fazer a formação, eu passei por uma sessão e eu achei muito interessante, porque eu achava que eu tinha mais potencial para, por exemplo, ser uma pessoa mais próspera, pela minha formação, pelos meus estudos, tanto estudo, tanta formação, e eu sentia que ainda tinha uma barreira entre mim e a minha profissão de psicóloga. E aí eu passei por esse método, por uma sessão muito interessante, e eu encontrei 8 partes na minha mente, 8 negativas com relação à minha profissão, 8 crenças distorcidas, equivocadas sobre a minha profissão. Como eu poderia prosperar na minha profissão se eu não achasse essas crenças e recondicionasse? Foi muito interessante o processo. Então eu não tive dúvida, eu fiz a formação e hoje um dos carros-chefes do meu trabalho é a EFT, o método Jaeger e as constelações. São 3 caminhos de chegar ao subconsciente ou mente inconsciente. É confuso falar desses conceitos. Então, o que é preciso para você entrar numa terapia? Como você chega a um hipnoterapeuta e pede para fazer a terapia com o método Jaeger? É preciso que você tenha um objetivo claro. Não necessariamente você vai chegar lá e contar a sua história de vida, a sua tristeza. Você pode até contar, mas você pode chegar simplesmente e dizer, eu tenho um objetivo. Eu não quero mais sentir essa tristeza, porque eu venho desde uma década, por exemplo, sentindo uma tristeza recorrente dentro de mim. E o meu objetivo é me sentir alegre. Eu quero me sentir alegre na vida, eu quero me sentir feliz, eu quero tirar isso de mim. Bom, é um objetivo claro. Então, o terapeuta vai guiar você na terapia jaegeriana, vai conduzir você vai ser o mediador entre o centro, o Dr. Jaeger chama a mente extraconsciente de centro, você vai ser mediador entre o centro e o terapeuta. E aí o processo acontece. O centro tem que estar disposto a ajudar, que é a sua mente extraconsciente, e o terapeuta vai guiando todo o processo, fazendo perguntas acerca das partes que foram criadas e que são responsáveis por aquela tristeza. Aí é um mergulho intenso na mente do paciente. Quando começou a tristeza? Quantas partes estão envolvidas com essa tristeza? Onde? Quem estava na cena? Que idade o paciente tinha? O centro vai lá atrás e ele traz essa resposta. E o próprio centro, que é a mente extraconsciente, vai lá dentro, falando com essas partes, ele vai recondicionando uma a uma, atualizando aquelas partes. É um processo muito interessante. Onde surgiu, como surgiu, quem estava junto. Aquela criança que passou por aquilo não tinha condições de filtrar. E aí o centro vai recondicionando todo. É um trabalho de limpeza profunda de crenças, né, equivocadas, de colocação de novas crenças, de substituição daquilo que não estava atualizado pela informação atualizada. Então, o método pode ser aplicado para todas as pessoas? Tem alguma restrição? Não. Crianças, adultos, idosos, gestantes, qualquer pessoa pode passar pelo método IEG. Ela só precisa ter um objetivo, ou vários. O método IEG,
ele vai exigir mais ou menos um tempo, 1h30, 2 por sessão, até 5 horas. Por quê? Porque pode ser que a pessoa tenha muitas partes a ser vista. Às vezes são poucas partes, mas se forem muitas partes a serem recondicionadas, pode ser que a sessão demore um bocado. Mas normalmente cada objetivo é tratado numa sessão. Se ficarem ainda resquícios daquela parte adoecida, a gente pode repetir a sessão num outro dia. Então, para a grande maioria das pessoas, o resultado daquela terapia, daquela sessão, é bem imediato. É logo de imediato. Então, você já vai se livrando dos sintomas de forma bem imediata. É possível você combinar o método IEIG com outros métodos? Se assim não fosse, eu não estaria aqui. Porque eu costumo fazer com que meus métodos de trabalho se comuniquem. Eu não gosto de pegar 10 métodos diferentes que não se comuniquem, não se casem entre si. E é por isso que eu pego as minhas 3 técnicas mães e elas se casam entre si. Eu consigo aplicar um EFT dentro do método IEIG. Eu consigo fazer o centro falar dentro do processo de EFT. E isso torna o trabalho bastante rico. Às vezes se pergunta se o método iegeriano pode ser aplicado por telefone. Pode, mas é bem mais indicado que seja presencial, até pelo tempo que vai durar ali o processo. Também se pergunta se o método IEIG tem efeitos colaterais. Não, desde que foi criado, há muitas décadas, não houve nenhum registro de contraindicação, de mal-estar após sua aplicação. Também se pergunta se tem que ser um terapeuta formado na área para aplicar o método IEIG. Não, você pode ter uma formação, vai ajudar bastante na comunicação com o paciente, mas se você conhecer as bases do método iegeriano, você já pode aplicar. Ele só não é muito indicado nos casos que o paciente esteja em sangramento, processo cirúrgico, fraturas ou infarto. Mas, fora isso, o método IEIG, ele é bastante seguro, bastante eficaz. O paciente não necessita entrar em contato com as lembranças e traumas. Ele vai apenas entrar em contato com aquela emoção que causou aquela parte e o centro vai recondicionar aquela experiência, aquela parte e vai causar a melhora espontânea. Existem relatos de que o Dr. IEIG tratou pessoas com Parkinson e conseguiu uma melhor qualidade de vida. Ele próprio conseguiu tratar o Parkinson que ele estava começando a desenvolver. Então, o registro de tratamento e de eficácia do método IEIG é bem intenso. Vícios, compulsões, depressão, ansiedade, fobias, gagueiras, asma, alergia, problemas digestivos, ginecológicos, dermatológicos. Existe uma tabela com o índice de cura desses casos. Como nós todos sabemos, nenhuma técnica é 100% eficaz em tratamento algum, porque existe algo chamado resistência do paciente. Reversão psicológica, o paciente não quer tratar aquilo porque ele tem seus ganhos secundários. Isso aí é um tema mais profundo para se tratar em outro momento. Mas o método IEIG tem um profundo alcance. Às vezes que eu apliquei, foi assim, com um sucesso intenso, porque eu vou lá buscar a raiz do problema. Quando a mente extraconsciente não resolve totalmente aquela questão, não consegue recondicionar aquela parte totalmente, eu entro com a EFT. E aí fica tudo muito completo, fica tudo muito claro para o paciente. O paciente, quando tem clareza da raiz do seu problema, ele consegue resolvê-lo, né? Então, para a depressão e para a ansiedade, é fantástico e são, assim, altos índices, né, de melhora dos sintomas. A gente não pode nunca usar o termo cura, mas são
altos índices de uma melhora significativa nos sintomas depressivos, nos sintomas ansiosos. Para o Dr. Yeager, a depressão é uma reação a situações de vida, mesmo assim é ansiedade. Então, pode-se achar a raiz dessas duas enfermidades, de todos os sintomas envolvidos nessas duas doenças, e se tratar por recondicionamento. Vamos supor que fôssemos tratar um paciente com depressão. Com certeza o objetivo dele vai ser livrar-se da doença. Vai ser ter uma vida, ter ânimo na vida, vai ser ter alegria, vai ser reconectar-se com os sentimentos. Serão vários objetivos em um só, livrar-se da depressão. A gente vai mergulhar ali naquela mente, vamos acionar a mente extraconsciente para ela ir em cada sintoma encontrar qual foi a parte que foi criada, que gerou aquele sintoma. Pode ser que demore um pouco mais, mas a eficácia desse método é impressionante. Então, se você deseja conhecer o método Yeageriano, é super aconselhável para você tratar as questões, especialmente ansiedade e depressão, mas sabemos que as pessoas carregam transtornos vários. Nessa pandemia, a insônia tomou conta da humanidade, as fobias, as crises de pânico. Não é brincadeira vivenciar uma situação dessa e ter que ter recursos para lidar com tudo isso. O método Yeager me ajudou muito como pessoa, porque eu passei pelo processo, e hoje é uma ferramenta de trabalho junto com a EFT, e é com esses dois métodos que eu consigo ajudar meus pacientes a superarem a depressão, a ansiedade e outros sintomas que eles me trazem. São vários transtornos, várias situações que são criadas pela mente, pelas situações de vida, pelas circunstâncias de infância, de adolescência. Como eu falei aqui no começo, as pessoas sofrem muito, as pessoas têm vidas muito sofridas. Antes da gente julgar alguém, a gente precisa entender isso. As pessoas sofrem demais. E isso causa nelas partes que adoecem, que geram as doenças, que geram os medos, que baixam a autoestima, que minam a confiança na vida, que minam a esperança, que tornam elas pessoas paralisadas diante da realidade. Então, não é fácil para as pessoas lidarem, eliciarem os próprios recursos com os mecanismos conscientes. O consciente não vai resolver o problema que nasceu lá no subconsciente. Como é que eu vou alcançar com o meu consciente a raiz que está lá no meu subconsciente? Se não for por um trabalho com hipnose ou com uma técnica que vai lá no profundo da mente, como é que eu vou resolver esse problema com o meu consciente? O consciente só tem desculpas, ele só percebe uma parte do problema, 5%. Ele não percebe o que há mais no profundo da mente, nas profundezas. E é por isso que o método Yeager e também a EFT, ambos, eles quebram essa faixa crítica e conseguem esse mergulho lá na mente para chegar até a raiz do problema e ajudar a pessoa a recompor o seu emocional, o seu mental e o seu físico, para que a pessoa tenha uma qualidade de vida. Tudo que nós queremos chama-se paz interior, equilíbrio emocional, felicidade, inteligência emocional, controle emocional. É isso que nós queremos. Nenhuma riqueza vale a pena se a sua mente está com doença, transtorno, desequilíbrio, entraves, bloqueios. Isso não é vida. Vida é ter uma mente livre, controlada, feliz, bom manejo emocional, sorrir, ter paz, ter relaxamento, poder curtir a vida. Isso é que é vida. Uma mente doente não compensa em nenhum aspecto da vida. Eu me despeço, até a próxima.